Olá, telespectador. Peraí, canal errado. Oi, internet, eu sou 7S e sim, mais um vídeo de Minecraft. Pois é, esse canal não faz o menor sentido. Nos últimos anos, vídeos de terror de Minecraft começaram a dominar o YouTube, ao ponto que se você caminha por essa plataforma, eu tenho certeza que você já se deparou com algum vídeo do Will Whip, Golart, Zedin, Dashikawa, etc. E depois de assistir dezenas desses vídeos, eu percebi uma coisa que tem muita gente que não percebe. O terror no Minecraft mudou, e mudou muito. Hoje ele não é mais sobre monstrinhos, bichos misteriosos ou lendas urbanas para assustar crianças. De uns tempos pra cá, as pessoas começaram a usar o próprio Minecraft como ferramenta para causar desconforto, o que é simplesmente genial. E na minha opinião, esse é um dos estilos de terror mais criativos que surgiram na internet nos últimos anos. Mas essa história não começa agora. Na verdade, Minecraft e terror caminham juntos há muito mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Então vem comigo nessa viagem para entender como o terror tá revolucionando o Minecraft. Desde já peço para deixar um like, estamos na meta de bater 1000 inscritos tem um ano já, e eu conto com você. Tamo junto. No começo, bem lá atrás, as lendas de terror do Minecraft eram coisas bem experimentais. Pra não dizer ruins mesmo. As primeiras lendas urbanas desse jogo obviamente começaram a se popularizar em fóruns, e eram coisas bem bobinhas como um bloco misterioso que apareceu no meu mundo, ou as diversas variações do Steve misterioso que parecia estar te observando. E um grande motivo dessas lendas de terror começarem a se popularizar mesmo com o jogo nessa fase alfa é porque Minecraft sempre foi um jogo muito vazio. Muito vazio. Eu me recuso a falar isso nesse canal. Mas pela primeira vez eu tenho que dar o braço a torcer e concordar com esses vídeos. No começo, bem lá nos primórdios, Minecraft era realmente um jogo bem aterrorizante. E isso não é à toa. Como naquela época os PCs não eram tão bons assim, a maioria dos jogadores tinha que jogar com um mundo desse jeito. E pra variar, quando você estava minerando, você poderia dar simplesmente o azar de começar a tocar esse tipo de efeito sonoro. O que eu acho que não ajudava muito a situação. Fora o fato que se você estivesse jogando no hard, os zumbis faziam isso. Que sinceramente me dá pesadelos até os dias de hoje. Mas o terror dentro do Minecraft foi só se tornar algo minimamente relevante lá para 2010, quando essa imagem surgiu. E eu tenho quase certeza que você já viu essa imagem. E nela nos é mostrado um tipo de mob muito parecido com Steve observando o jogador, porém com os olhos totalmente brancos e sem mover um músculo. E acompanhado dessa imagem existe uma legenda. Abre aspas. Comecei um mundo novo no single player. No meio da neblina vi uma figura parecida com a de outro jogador. Por um instante, pensei que era um mundo multiplayer. E depois disso, a internet simplesmente explodiu. E vale lembrar que naquela época Minecraft era um jogo muito novo. Para vocês terem uma noção, não existia nem a barra de fome, muito menos um livro de craft. Então quando esse anônimo postou essa imagem, isso realmente poderia ser algo real. Algo que a comunidade só não tinha descoberto ainda. E provavelmente deve ter alguém aí assistindo esse vídeo que viu aquela série do Procurando o Herobrine do Tasercraft. Não? Só eu mesmo? Ah, então tá bom então. E o Herobrine foi um fenômeno tão grande nessa época que os próprios desenvolvedores do Minecraft notaram essa lenda e começaram a fazer diversas piadinhas sobre ter removido o Herobrine. E junto a isso, nessa mesma época, começaram a ser criados os primeiros mapas de terror do Minecraft, que sendo sincero até que eles eram bem criativos, mas não causavam medo nenhum. O que eu já não posso dizer o mesmo dos mods daquela época, que por mais simples que sejam, ainda assim já conseguiam causar um certo medo em quem jogava, por mais que eles ainda estavam longe do que um dia eles iriam se tornar. E com isso, naquela mesma época, começou a rolar diversos outros eventos na comunidade de Mine, fazendo cada vez o terror ficar mais de lado. Afinal, os mods sempre eram os mesmos. Os vídeos sempre tinham os mesmos monstros, até um ponto que ninguém mais pensava que dava pra sair algo aterrorizante desse jogo. Bom, pelo menos não até a criação dos RGs. Mas, como o meu canal não é sobre isso, eu acho melhor chamar um cara que faz RG pra falar sobre. Para quem caiu de paraquedas, a RG é uma sigla para Alternate Reality Game, e é como se fosse uma história de mentira focada exclusivamente no terror, tentando se passar por algo real que de fato aconteceu. Por isso sempre temos aquelas mesmas inscrições dos canais de RG de Mine, como
esses vídeos foram achados no meu antigo disco rígido e blá blá blá, não sei o que lá. Pra dar aquela sensação de que a história é real e foi perdida muitos anos atrás. Pelo menos esse era o objetivo antigamente. E esse cenário vem desde mais ou menos 2022 do Minecraft. E assim, veio dominando tudo, com quantidades de views absurdas, como casos de vídeo com 28 milhões e outros com 20 milhões de views. Cara, absurdo. Fora esses mais tops, também temos alguns outros RGs muito bons, produzidos de uma forma muito bem feita, como a de Clayton M634, que saiu dessa pegada de entidade misteriosa que tá te observando para algo mais pé no chão. Uma trama muito bem desenvolvida e claro, quem quiser dar uma olhada, viu, só dá uma passadinha lá no meu canal, onde eu desvendo toda essa história, viu? Vale a pena. Estreitamente proibida a divulgação aqui, rapaziada. Que isso aí? Posso seguir aí no bagulho. Mas por outro lado também temos o RG mais triste do Minecraft, que a thumb é uma seta enorme apontada por uma árvore. Cara, bem meme, né? Mas falando sério, o RG também é bom e traz uma história mais reflexiva do protagonista. Também sai desse terror puro. Em geral, tivemos bons RGs e ainda temos, mas em compensação tivemos algumas bizarrices, como o RG que o cara diz que tem um amigo, mas na verdade não tem ninguém ali. Peraí, que ficou um pouco confuso. Esse RG é simplesmente um cara sozinho no mapa dele, ele finge que está conversando com um suposto amigo invisível, só que não tem ninguém ali. Aí o vídeo todo é o cara falando sozinho no chat. Em resumo, é um RG bem bosta, diga-se de passagem, viu? E o que mais me intrigou nesses RGs é que agora as histórias não eram mais sobre quem tinha o monstro mais macabro ou a história mais bizarra. A comunidade começou realmente a tentar se empenhar para fazer as histórias interessantes que realmente cativassem o público, gerando todo um mar de teorias e mais teorias que não tem fim. Em geral, por mais que a maioria dos vídeos sejam bem simples, eles ainda tentavam pelo menos levantar uma dúvida no telespectador. Mesmo que na maioria das vezes era só um cara falando sozinho com uma câmera. E tudo isso que o Netoy disse reforça como que para uma mídia de terror ser boa, a sua principal característica geralmente tem que ser a criatividade. E isso caiu como uma luva em um jogo que é praticamente baseado na sua própria criatividade. A um ponto que basicamente toda semana você conseguia ver um RG novo com uma nova ideia, ou uma nova proposta, ou uma nova história. E mesmo com grande parte dos RGs ficando cada vez mais repetitivos e sem graça, as pessoas que realmente gostam desse tipo de conteúdo e produzem, começaram a inovar cada vez mais, até um ponto que os vídeos pararam de ser uma simples gameplay bizarra que eu tinha encontrado no meu HD, para literais coisas que nem parecem Minecraft. E eu sei, não precisa tacar pedra. Óbvio que eu não podia concluir esse assunto sem mencionar o Verity, que é simplesmente um dos melhores RGs de Minecraft dos últimos tempos. Tipo, fala sério, só de esse RG chegar em um ponto de ser totalmente dublado em português, você já consegue identificar o tamanho do trabalho que essas pessoas estão colocando nesses vídeos. Porém, não só de RGs ficou o terror do Minecraft, porque praticamente ao mesmo tempo que os RGs começaram a crescer bastante no YouTube, a gente teve o lançamento de vários mods de terror, como os Cave Dwellers, que simplesmente destruíram o YouTube, de uma maneira que praticamente todo vídeo sobre esse mod pega 1 milhão de views. Eu realmente não sei o que estava acontecendo nessa época. E assim como na antiga era, obviamente a gente teria novas lendas, só que dessa vez elas estavam um pouco diferentes, como From the Fog, sendo um dos primeiros e maior remake do mod original do Herobrine. O From the Caves, sendo um mod com uma inteligência artificial até que interessante. O The Mimicker, sendo essa porra aí que tá na tela que eu nem sei o que é isso. E simplesmente o maior e melhor mod de terror desse jogo quadrado inteiro. The Broken Script. E eu simplesmente não tenho palavras para dizer o tamanho que esse mod foi, e ainda é, com praticamente todos os youtubers de Minecraft tendo gravado pelo menos um vídeo sobre esse mod. E isso não é à toa, fora a qualidade extrema desse mod e todos os motivos que fizeram ele ficar popular, esse mod simplesmente junta tudo que há de bom e de melhor em um lugar só, com diversas criaturas, estruturas, códigos escondidos, história, mecânicas novas de gameplay, e um sistema inteiro de dificuldade que fica cada vez mais cabuloso dependendo do quanto de tempo que se passou dentro do jogo. E por mais que vieram mods abre aspas melhores que o The Broken Script depois de alguns anos, ele foi simplesmente o que buildou praticamente a maioria dos mods de terror que vem hoje em dia, com praticamente tendo a sua base adaptada para qualquer tipo de mod que você vê hoje em dia. Afinal, basicamente esse mod conseguiu fazer tudo de primeira. Realmente, parabéns para esses caras.
E eu escolhi justamente terminar o vídeo com esse mod, não só porque ele é meu mod favorito de terror, mas também porque faz pouco menos de um mês que anunciaram simplesmente uma sequência dele, que eu acho que você sabe muito bem o que isso significa.